Olá, galerinha do oitavo ano! Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Deixa eu colocar aqui meu slide rapidão. Calma aí. Pronto. Então vamos lá para mais uma aula de geografia, né? Então vejam só. Antes de iniciarmos nossa aula, lembrando da aula passada. Lembra que eu falei da aula passada que o sucesso é resultado de todo esforço, determinação e dedicação. Lembra o que eu falei? Então, que o sucesso não é só entrar no elevador, clicar no botãozinho e subir. Não é só assim. O sucesso é uma luta diária. Então, vocês que estão nas videoaulas, né, continue com foco, com determinação, que vocês vão conseguir, certo? Adquirir seu sucesso. E vocês vão conseguir alcançar todos os seus objetivos. Tenho a certeza disso. Então, antes de iniciar minha aula, eu quero mandar um abraço aí para uma galerinha boa que vem acompanhando e fazendo as atividades, viu? Que eu venho só observando, acompanhando direitinho quem é que está participando. Então, tem uma galera boa do Oséias, do Jaime, do Francisco Moreira, da escola professora Cecília Garcia, da escola José Pablo. E da escola José Pablo eu tenho quero mandar um abraço muito especial, né, para dois alunos que vêm com frequência, né, sempre assistindo às aulas e participando de todas as atividades. É a aluna Maria Vitória e o aluno Saulo. Né, do aluno Saulo recebi até uma mensagem, né, falando sobre a aula de geografia. Um abraço, viu, Saulo? Depois eu quero lhe conhecer. Um abraço. Então vamos lá, né, para a aula de geografia, dando continuidade ao conteúdo. Estados Unidos, território, organização do espaço e população. Então, peguem o livro de vocês, né, abram aí na página 134 e aí vamos lá. Vamos com tudo. Então, o imperialismo. Então, o imperialismo nos Estados Unidos. Com a consolidação da independência estadunidense, ameaçada pela Europa, foi lançada em 1823 a doutrina Monroe, editada por James Monroe, presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1825. Ele sintetiza na frase América para os americanos. Então, a doutrina Monroe, ela tinha como principal lema, né, essa questão. Né, a ideia principal era América para os americanos. E tinha como principal, né, elemento a rejeição de toda e qualquer intervenção europeia no continente americano. Então, eles não queriam, né, nenhuma intervenção do continente europeu, de algum país lá da Europa, no continente americano. Então, ele colocava a ideia de que América somente para os americanos. América para os americanos. Então, nada de Europa, nada de interferência, seja lá política, seja lá econômica, no continente americano. Então, eles não queriam, né, nenhuma interferência europeia. Assim, o governo estadunidense ele acabava deixando claro para os países europeus que qualquer tentativa de recolonizar os territórios americanos após a independência das antigas possessões seria considerado um ato de hostilidade contra os Estados Unidos. Houve, portanto, uma intensificação da política externa dos Estados Unidos, com o intuito de influenciar determinadas áreas estratégicas. Notadamente, na América Latina, a estratégia dos Estados Unidos pode ser observada, por exemplo, no interesse que o país demonstrava pela região amazônica, já no século XIX, como vemos nos trechos a seguir. Então, aqui, ele tem aqui, né, a região amazônica é potencialmente rica, ainda que despovoada e desprotegida, era alvo de interesse especial. Para defendê-la, o Brasil fechou a área ao comércio e às viagens internacionais. Então, como sempre, né, até hoje, a Amazônia ela é tida, né, como assim, a galinha dos ovos de ouro, né, que tem muitas riquezas, né, na Amazônia. Então, todos os países, e esse é um exemplo dos Estados Unidos, que demonstrava todo o interesse
Hein? Imagine nas riquezas da Amazônia. Vamos lá. Então, aqui, né, ainda falando sobre a doutrina de Monroe, né, era uma formação geopolítica que tinha como principal elemento a rejeição, né, com toda e qualquer intervenção europeia no continente americano, como eu já falei, certo? E aqui, sobre, né, essa intervenção, Tilson alerta a Inglaterra e a Alemanha, que eram interessadas, né, na Venezuela e não transgredir os limites do território americano. Então, colocando nessa informação que, ó, para por aí, o limite é esse, então vocês não queiram intervir no nosso território, certo? Expansão territorial para o oeste. E aqui, né, nós temos sobre o início, né, como foi essa expansão. Então, como na aula passada, né, essa expansão ela deu início com a formação das 13 colônias, vocês lembram? Na aula passada. Então, essa expansão para o oeste foi a partir das 13 colônias. Depois, Estados Unidos, ele comprou terras da Inglaterra, da França e da Espanha. Então, depois ele começa a comprar os territórios da Inglaterra, da França e da Espanha. Em 1845, olha que coisa interessante, viu? Eles invadem todo o território que era do México. Então, os Estados Unidos, como sempre, né, tentando articular, e, na verdade, para expandir o seu território, ele acaba invadindo o território mexicano. É errado, está errado, né, invadir, mas ele sempre querendo ser o dono do poder, acabou acontecendo essa invasão. Então, aqui vocês observam, a expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste foi muito rápida e envolveu, primeiro, compra de terras da França e da Espanha, como eu já falei, tratados com a Inglaterra, que ele acaba comprando também, certo, terras da Inglaterra, e a guerra com o México, que saiu bastante prejudicada, pois acabou perdendo uma extensa área que vai do Texas à Califórnia. Então, observem que, né, o México acaba sendo invadido aí. Então, a conquista do Oeste contou com a participação de muitos imigrantes europeus. O governo garantia aos imigrantes a posse definitiva de um lote das terras conquistadas, caso as cultivasse ou criassem gado por 5 anos. Então, nós estamos vendo aqui um pouquinho dessa expansão. E é uma coisa interessante, vejam só, que Estados Unidos, ele invade as terras do México. E o que é que hoje nós escutamos? Até hoje nós escutamos, eu já ouvi meu presidente falar o quê? Que os mexicanos invadem e os mexicanos acabam invadindo o território americano e eles têm que fazer o quê? Expulsar esses imigrantes. Por quê? Os mexicanos eles vão em busca de uma qualidade de vida melhor, de um emprego, eles acabam fazendo essa imigração. E aí, hoje, olha que questão complicada. No passado, os Estados Unidos invadiram o território mexicano. Essa parte aí de verde, ó, essa parte de verde aí do mapa foi todo o território que foi tomado do México. E hoje os mexicanos querem entrar nos Estados Unidos e eles não deixam, eles impedem. E aí falam que eles são imigrantes e expulsa, dizendo que os mexicanos é que estão invadindo. Mas, na verdade, historicamente, quem invadiu, né, quem tomou as terras dos mexicanos foi os Estados Unidos. Né? E uma contradição muito grande. Então, no mapa, vocês observam aí, né, essa parte rosa do lado esquerdo era os Estados Unidos antes da independência. Daí, que formava as 13 colônias. Aí a parte verdinha, que foi o que foi comprado, né, aí da Inglaterra. A parte laranjinha, que foi comprado da França. Essa outra parte, um rosa mais escuro, o que foi comprado da Espanha. E o amarelinho foi comprado também da Inglaterra. E o verde, o que foi tomado do México, que eles invadiram. Fique bem claro, gravem aí na cabecinha de vocês, viu? Vamos lá. E aí, dando continuidade, toda essa expansão imperial, né, depois de atingir a costa do Pacífico, teve início um segundo momento de expansão dos Estados Unidos, com a aquisição do Alasca
que eles compraram, né, o território do Alasca, comprado da Rússia. A ambição expansionista ficaria ainda mais evidente na última década do século XIX. Em 1898, iniciou-se a Guerra Hispânica, né, que foi hispano-americana, depois de enviar tropas a apoio aos cubanos que lutavam contra a sua independência. Por sua independência, os Estados Unidos anexaram o território até então pertencente à Espanha, com a linha do Porto Rico, no Mar do Caribe, arquipélago das Filipinas, no Pacífico. Cuba permaneceu ocupada por tropas. Então, Estados Unidos sempre, né, querendo adquirir mais território, né, essa questão de expansão, eles têm todo esse olhar, uma usura muito grande para aumentar seus territórios e acabam tendo conflitos, guerras com outros países para comprar, para invadir os territórios. Então, em 1893, os Estados Unidos invadiram o arquipélago do Haiti, instituindo uma república com um presidente nacionalista estadunidense. 5 anos depois, a República do Havaí foi anexada pelo governo de Washington. Em 1900, tornou-se oficialmente um território dos Estados Unidos. O arquipélago tornou-se um estado dos Estados Unidos apenas em 1959. Os Estados Unidos, além de exercer sua hegemonia sobre o território da América Central, consolidaram-se como uma potência imperialista, com possessões do Oceano Atlântico e Pacífico. Então, a cada dia que passa, ele acaba comprando, invadindo, né, com possessões, com pedaços de terras, de territórios, né, para anexar, né, a todo o seu território dos Estados Unidos. Então, ainda o poder, né, dominando aí. Então, os Estados Unidos, né, eles sempre resguardaram seus interesses estratégicos em várias regiões, acabando impedindo, né, as potências europeias. Sempre os Estados Unidos ele luta, né, com essas ideias de impedir que as potências europeias voltassem ao período lá, né, de colonização, que eles voltassem ao controle econômico político no continente americano, porque no período de colonização, né, a Europa foi quem dominou, né, o continente americano, ele colonizou muitos territórios e os Estados Unidos sempre teve esse medo de que a Europa voltasse a ter esse poder econômico, né? Então vamos lá, presença mundial. Como grande potência econômica, militar, os Estados Unidos marcaram presença em diversas partes do mundo, por meio de empresas transnacionais, bases militares e de sua frota marítima estacionada em todos os oceanos, com o objetivo de defender seus interesses econômicos e estratégicos e conservar suas áreas de influência. Então, sempre, né, envolvendo o que? Essa questão de poder, de fiscalização, de defender os seus interesses. Então, Estados Unidos, uma potência econômica e militar que marca a presença no mundo todo, certo? E que vários países acabam sofrendo influências, né, dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sempre visando o quê? Interesses econômicos. Né? Estratégico, porque a estratégia dele é tentar, né, influenciar os outros países, é tentar circular suas mercadorias, né, e etc. Vamos lá, para o próximo. Espero que vocês estejam entendendo. Acredito que sim. Né? Eu faço da maneira, da melhor maneira, né, para que vocês consigam compreender. Intervencionismo. Os Estados Unidos têm grande parte de poder de decisões nas questões políticas atuais e forte influência sobre instituições internacionais. Como um exemplo, a ONU, a OTAN, que a ONU é a Organização das Nações Unidas, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, até mesmo atingindo contrariamente a elas. Encontrando pouca oposição, o país passou a intervir livremente em questões e conflitos locais ou mundiais, buscando soluções que, muitas vezes, atendem apenas seus interesses, sejam do governo ou de empresas privadas. Então, os Estados Unidos, né, ele busca os seus interesses, ele busca acordos, né, ele sempre quer estar como centro do poder,
busca acordos, mas aqueles acordos que no final diz assim, a ideia é legal, mas no final das contas, quem vai sair ganhando é os Estados Unidos. Ele quer o quê? Ele busca atender principalmente os seus interesses. O dos outros países, tá bom, que nada. O ideal é que ele saia ganhando, ele que saia na frente. Em 2003, por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque, sem o aval da ONU, sobre a alegação de que o país armazenava armas de destruição em massa. Essas armas, no entanto, nunca foram encontradas. Entre outros motivos estratégicos, o governo estadunidense desejava ter o Iraque sob sua influência, pelo fato de ele abrigar uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, vejam só a estratégia que os Estados Unidos acabam usando, né, para ter o Iraque aí nas suas mãos. Ele invade, né, julgando que eles armazenavam armas, mas o interesse principal era o quê? O petróleo. O petróleo que existe no território, né, do Iraque. Então, o petróleo para eles vai ser o quê? Uma fonte de renda. Então, eles vão ganhar, os Estados Unidos vai ganhar muito com esse poder, né, essa aquisição desse petróleo. Então, em 2011, forças da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, interviram militarmente na Líbia, ajudando os rebeldes na luta para depor um ditador, Mohamed Gaddafi. É importante lembrar que a Líbia também é rica em petróleo. Então, são questões, né, de interesses. Por trás de todas as jogadas econômicas sempre tem os interesses, né, os interesses comerciais. Vamos lá. Doutrina Monroe e o Big Stick. A influência econômica e militar dos Estados Unidos na América Latina. Então, o que foi esse Big Stick? Então, foi uma doutrina, né, que estabeleceu o direito do governo norte-americano de intervir militarmente nos países da América Latina. Então, o Big Stick foi uma doutrina, né, que estabeleceu o direito do governo norte-americano de intervir militarmente nos países da América Latina. Então, observem só que Estados Unidos, né, eles decidiram que o governo poderia intervir, né, nessas questões aí militares. Então, a doutrina Monroe foi adotada pelos Estados Unidos no século XIX para proteger os países da América Latina das novas ameaças de colonização por parte da Europa, como já falei. A ideia era proteger a América, né, não voltar àquela questão de dependência da Europa, né, que a Europa colonizou vários países. Então, a doutrina Monroe, a ideia era proteger os países da América. Ok? Vamos lá. No início do século XX, o presidente Theodore Roosevelt ampliou essa política para a esfera econômica e passou a pregar que as empresas estadunidenses deveriam ter privilégios na América Latina. Então, as empresas dos Estados Unidos, ele diz que deveriam ter privilégios, circular, comercializar essa mercadoria, né, na América Latina. Com isso, à medida que aumentava o grau de influência econômica dos Estados Unidos, assumiam também a política internacional do continente. Inspirado em um provérbio africano que dizia: fale com suavidade e tenha na mão um grande porrete. O presidente Roosevelt estabeleceu uma nova política diplomática, denominada de Big Stick, que é o grande porrete, e não hesitava em fazer o uso da força militar, caso os interesses econômicos e valores defendidos pelo país fossem ameaçados. Então, esse Big Stick, como eu já falei, olha, observem só a frase, fale com suavidade e tenha na mão um grande porrete. Então, você tinha que falar com jeitinho, mas, ao mesmo tempo, você tinha que ter na mão um porrete. Você poderia se defender. Então, essa doutrina do Big Stick, ela estabeleceu o direito de quê? Do governo norte-americano de intervir militarmente nos países da América Latina. Então, foi uma doutrina política diplomática estadunidense que foi adotada pelo presidente Theodore Roosevelt no início do século XX. Era para tentar proteger, né, toda essa diplomacia
que era para proteger toda essa comercialização, essa negociação dos Estados Unidos com outros países. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. E se continue comentando, compartilhando, certo? Coloque o nome de vocês na descrição do vídeo, o nome da escola que vocês estudam. Façam todas as atividades. Tem atividade na descrição do vídeo. Eu quero que todos vocês participem. Olha, eu estou assim, querendo que tudo isso acabe. E ainda quero conhecer todos vocês que estão acompanhando as aulas de geografia. Certo? Então, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Se precisar sair de casa, que usem máscara. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fique em casa.